Olá, bem-vindo à aula 11 do curso de planilhas do Google. Nessa aula vamos falar um pouquinho ainda sobre alguns recursos adicionais do menu Visualizar. Além da divisão de janelas, você pode também clicar aqui no menu Visualizar e observe que existe aqui um controle chamado Compactar Controles. Esse item do menu, o que ele faz? Ele tem até uma tecla de atalho, que é o Ctrl Shift F. Quando você clica em ocultar, compactar controles, se você perceber a parte superior da tela, ela vai sumir, o nome do seu título vai sumir, a estrela vai sumir, o botão da planilha Google vai sumir, como se desse um destaque todo para a sua planilha. Você também pode clicar aqui em visualizar, tela inteira, para que a sua planilha seja exibida completa, sem as menus, sem os controles. Eles ficam todos dispensados. Se você quiser voltar a esse recurso, veja só, você pode pressionar a tecla ESC e eles voltarão a ser exibidos. Ou, se você tiver ocultado aqui os controles através do recurso compactar, controles, você pode clicar novamente em visualizar e desmarcar a opção compactar para que ele possa ser exibido novamente. Além de compactar os controles, nós vamos ver aqui a definição de máscara de células. Quando você está trabalhando com uma planilha, normalmente nós temos aí o conteúdo que está dentro da minha célula, ele pode ser formatado. Essa formatação ela ocorre justamente na máscara da célula. Imagine que cada uma das células da sua planilha, ela é um repositório de documentos. E nesse repositório você pode colocar uma máscara por cima dela, que é chamada de formatação. E é nessa formatação que nós mudamos as características da célula através da sua máscara. Um exemplo, se nós colocarmos aqui um número qualquer, 42.000, é um número inteiro, mas se eu clicar sobre esse número e formatar esse número como data, deixe-me ver aqui, número, eu quero colocar como data. Você vai ver que esse número inteiro vai se transformar numa data. 27/12/2014 é o equivalente aos 42.000 que eu coloquei. Se eu pressionar o Ctrl Z, você vai ver então que esse número inteiro nada mais é do que uma data para a minha planilha. Mas essa data está formatada com uma máscara. Quando digitamos um valor qualquer, por exemplo, eu vou colocar aqui 1000. Se eu quero formatar esse valor como reais, clicando sobre ele, você vai encontrar aqui na barra de ferramentas esse botãozinho que é para formatar como moeda. Quando clicamos sobre esse botão, a célula em questão vai ser formatada, ou seja, eu estou mudando a máscara da minha célula para o conteúdo moeda. Se você observar aqui a barra de fórmulas, vai ver que o conteúdo dessa célula ainda é 1000. Mas, quando eu pressiono o ESC, eu saio da edição, observe que o valor que está sendo exibido para o meu usuário é um valor monetário. Toda vez que você vai aplicar uma formatação a uma célula, você está utilizando justamente isso, uma máscara que está sobre o conteúdo, mostrando para o usuário uma informação que você quer. Se você quiser colocar negrito, o negrito nada mais é do que uma máscara que você coloca sobre a sua célula também. O itálico, o sublinhado, o tamanho de fonte, o modelo de fonte. Todos esses recursos são itens que são aplicados na frente da sua célula. E o conteúdo da célula sempre vai ser aquele que você colocou originalmente. Quando você formata uma célula, quando você digita uma data, você já está armazenando na sua célula um conteúdo de data. Mas você vai ver na aula sobre datas por que aquele número 42.000 equivale a uma data no meu sistema, na minha planilha. Todos esses recursos de formatação eles são úteis justamente para que você possa dar uma melhor qualidade de apresentação da sua planilha. Quando selecionamos um conjunto de células e aplicamos uma formatação, por exemplo, acabei de selecionar aqui esse conjunto e quero formatar as minhas bordas completas. Nós vamos mudar a máscara dessas células para que cada uma delas possua a sua borda formatada. Você pode ainda utilizar alguns recursos interessantes. Por exemplo, aqui nós temos um valor, R$ 1.000. Se eu tivesse uma coluna aqui com vários valores, vou colocar aqui vários valores apenas para demonstração, eu poderia, ao invés de formatar essas células, eu poderia copiar a formatação desta célula e transferir para as demais. Quando eu copio uma formatação, eu estou copiando a máscara da célula e aplicando ao meu destino. Selecionando a célula de origem, eu posso clicar aqui nesse rolinho que é o pintar formatação. Um clique sobre ele vai fazer com que essa formatação dessa célula, ou seja, a máscara da minha célula, seja copiada. Se você reparou, o valor dessa célula aqui é 1000.
Com o pincel selecionado, eu vou agora marcar todos os outros valores que eu tenho na minha coluna e ao soltar o botão esquerdo do mouse, você vai ver que todos os valores permanecem o mesmo, mas apenas a máscara foi transferida. Eu tenho então a cópia da formatação da minha célula quando eu utilizo esse recurso aqui do pintar formatação. Lembre-se bem disso, quando você vai fazer uma planilha para um usuário, o ideal é que você formate esses dados de forma que ele possa entender aquele valor armazenado na célula. Se é o valor de uma porcentagem, então formate como porcentagem. Se é moeda, formate como moeda. E assim sucessivamente para que ele possa entender aquilo que você está querendo transmitir de informação. Só o fato de fazer uma planilha não significa que o usuário vai entender aquele conceito que você está tentando passar para ele. É importante que você dê um acabamento nela, você melhore as máscaras das suas células. Com relação às máscaras, nós vamos falar ainda, inclusive, sobre formatação personalizada de células, mas isso é um assunto para uma aula específica desse treinamento. Por enquanto, basta você saber que desde a mudança de fonte até o preenchimento de uma célula, nós estamos mudando a máscara da informação, mas nós não estamos mudando a informação. Basta clicar sobre qualquer célula que você vai ver aqui na barra de fórmulas o conteúdo que nós estamos aproveitando, que nós estamos utilizando. Um detalhe importante que você vai utilizar também bastante quando estiver manipulando suas planilhas é o uso da tecla de função F2. Quando você posiciona o seu cursor aqui numa célula e pressiona a tecla F2, nós estamos abrindo essa célula para edição. Se houvesse uma fórmula na sua célula, por exemplo, eu vou fazer aqui uma fórmula de soma bem simples. Não se preocupe com essa fórmula que eu vou explicar ainda já já. Quando nós temos uma fórmula, só sabemos o conteúdo de uma célula quando clicamos sobre ela e analisamos a nossa barra de fórmulas. Simplesmente olhar para a planilha não dá para saber em que célula que nós temos uma operação ou uma fórmula. Existe aqui um recurso chamado de visualizar, e dentro de visualizar você consegue pressionar aqui todas as fórmulas, o item todas as fórmulas. Imediatamente a sua planilha vai deixar de exibir o resultado e vai mostrar todas as fórmulas que você tem inserida, como aconteceu aqui na célula G5. Para voltar ao normal, eu posso clicar em visualizar e desmarcar o campo todas as fórmulas. Esse campo todas as fórmulas ele é interessante para que você possa, quando você recebe uma planilha de outra pessoa, saber exatamente quando, onde nós temos as fórmulas e as funções, quais nós vamos ter que alterar. Dá para separar as células que têm fórmulas, dá para separar as células que têm funções e as células que nós temos aí os valores fixos que utilizamos nas referências. Outro detalhe interessante da tecla F2 é que quando pressionamos o F2 sobre uma célula, veja só, a fórmula ela é exibida. E essa fórmula ou função ela apresenta o seu resultado aqui nesse balãozinho, você pode dispensar clicando nesse X ou pressionando F9. E ainda, se você notar, uma linha pontilhada foi desenhada ao lado dos dados, indicando a origem da informação. Se você vai utilizar a fórmula soma e você utilizar várias células para compor o resultado, cada célula da sua fórmula soma vai ter uma cor diferente. E essas cores vão facilitar que você possa bater o olho na sua planilha e identificar rapidamente a origem da informação. A tecla F2, então, ela é útil justamente para isso, para que eu possa editar a fórmula. Se eu andar com as setinhas para a direita ou para a esquerda, eu posso fazer a edição manual da minha fórmula, apagando dados que estão incorretos e corrigindo para os corretos. Para sair desse modo, basta pressionar a tecla ESC, que é a borda. ESC, não sei se você sabe, é a abreviação de escape, né? Então eu fecho, eu saio de onde eu estou. Além da tecla F2, nós temos também aqui um item para esta aula, que é a quantidade de linhas e colunas nas planilhas do Google. Eu comentei com vocês rapidamente sobre esse limite. Quando nós abrimos uma planilha do Google, você vai ver que o número de linhas é igual a 1000. Mas se você precisar adicionar mais linhas, você tem esse controle aqui na parte de baixo, onde eu posso adicionar mais e colocar aqui a quantidade que eu quero. Quando eu clico nesse botãozinho adicionar mais, observe que a quantidade é inserida conforme o limite que eu estou pedindo. Eu já cliquei 2 vezes, então eu inseri 2000 linhas a mais. Se eu quiser mais 50 linhas, por exemplo, eu posso apagar esse valor, digitar 50 e pressionar a tecla Enter. Não vai dar certo. Aliás, deu certo sim. Quando eu pressionei a tecla Enter, ele inseriu mais 50 linhas na minha planilha também. Se eu quiser inserir mais colunas, se nós puxarmos aqui a barra de rolagem horizontal para a direita,
você vai ver que o número de colunas só vai até a letra Z. Se nós clicarmos aqui nesse botãozinho, eu posso inserir mais uma coluna, veja só que ele nem aparece aqui direito. O que nós vamos fazer é usar o botão direito do mouse, também não dá, então eu vou selecionar toda a minha coluna clicando sobre a letra e vou inserir uma coluna à direita. Note que eu acabei de inserir uma coluna a mais. Se eu clicar com o botão direito, você vai ver aqui a possibilidade de inserir ainda uma coluna à esquerda. Você pode ir inserindo gradativamente as colunas conforme você vai precisando. Normalmente, numa planilha, nós utilizamos mais linhas do que colunas. E se você quiser, nesse caso, uma forma de inserir bem mais, veja só, selecione uma range de colunas, clique com o botão direito e escolha, olha só, inserir, e aí ele vai te dar o número de colunas que você pode inserir. Eu vou inserir 18 colunas à direita, e se nós analisarmos agora, a letra vai até AS. Você pode dimensionar a sua planilha de acordo com a sua necessidade. Se você gerar 1 milhão de linhas e se você colocar aí muitas colunas numa planilha do Google, o que pode acontecer é que ela vai ficar lenta, porque o seu browser, o seu navegador, ele está trabalhando com esses objetos. Então trabalhe com a planilha mais enxuta. Uma planilha normalmente do Excel possui 1.048.576 linhas. E de colunas, acho que são 16.584 colunas, se eu não me engano. São muitas células e muitas colunas, que você pode substituir e utilizar de acordo com a sua necessidade aqui nas planilhas do Google. Lembrando sempre que você não precisa salvar a sua planilha. A cada alteração que nós fazemos, veja só, as alterações são salvas automaticamente. Com relação ainda à manipulação de linhas e colunas, eu vou deixar para a próxima aula como você pode inserir mais alguns recursos referentes às colunas, porque nós vamos tratar das teclas de atalho quando utilizamos uma planilha. Lembre-se bem, a tecla de atalho F2 ela é utilizada para editar uma célula, e assim que você estiver com ela no modo de edição, você pode usar as setinhas para a direita ou para a esquerda para posicionar o seu cursor dentro da célula, ou ainda você pode clicar dentro aqui da barra de fórmulas e editar a sua fórmula, ou o seu conteúdo com o teclado, apagar, inserir, faça o que você quiser. Para gravar a informação, pressione Enter. Para abortar essa informação, pressione ESC. O conteúdo original da célula será, então, carregado. É isso. Essa é uma aula prática, apenas para que você possa tomar aí uma ciência dessa tecla de atalho que é o F2, para que você também possa conhecer o que é uma máscara de uma célula e também a quantidade de linhas e colunas de uma planilha. Na próxima aula, um conteúdo bem legal. Nós vamos falar sobre teclas de atalho nas planilhas do Google. Espero que tenha gostado da aula. Um abraço, até o nosso próximo encontro.